Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa O Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. No último programa, dando continuidade ao capítulo 17 do livro, no último programa nós terminamos de comentar e estudar também, o romance do Alfredo propriamente dito, porque é a história que ele conta. É o epílogo da história. Terminamos de comentar o epílogo da história, comentando de quando ele foi chamado pelo ex-sócio, A Teresa até comentou, antes não fosse chamado, mas tinha que ser, Situações na vida que tem que acontecer. Mas quem gosta de perturba até na hora da morte. Foi o caluniador, perturbou a vida toda. Mas como o acaso não existe, nós temos que passar pelas provas do mal para chegarmos ao bem. Os espíritos dizem isso, responderam Allan Kardec isso, A prova tem que existir para nós, Isso ele iria saber de qualquer jeito e ainda bem que soube no corpo. Melhor. Porque raciocinou melhor e tal. Bom, começou a raciocinar melhor, Então, foi chamado novamente pelo ex-sócio, que o ex-sócio foi e confessou tudo a ele da calúnia que fez. E ele ficou, com mais ódio. Com mais ódio ainda, confessou o crime odioso e pediu um perdão a ele, comentamos sobre isso, que ele, infelizmente, ele fala agora, não pode conceder. E lemos o capítulo do Evangelho, capítulo 12, amar os inimigos, amai vossos inimigos. É a recomendação de Jesus, amai, ele está pedindo para amar. E aí Allan Kardec vem nos relatando que o amor ao inimigo não é o mesmo sentimento, o inimigo não é o mesmo sentimento que nós tenhamos para com o amigo. Então ele vem fazendo essa diferença, do pensamento, a questão do pensamento malévolo e benévolo, que um emite um determinado tipo de onda e o outro tipo. Por isso é impossível a gente, no nosso nível evolutivo, lembrando sempre. Mas que o amor aos inimigos, no nosso nível evolutivo, é não desejar o mal à pessoa, E procurar ajudar a pessoa quando ela puder, quando ela precisar. Mas sem querer ter aquele sentimento que você tem pelo amigo. No nosso nível evolutivo ainda não dá, estamos longe disso ainda, Citamos a lembrança até sempre Paulo Renato. Não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos. Não possuímos ainda. Mas se o ensinamento está aqui para nós há 2000 anos, e agora a doutrina espírita, há pouco mais de 160 anos, está dizendo para nós, reafirmando com detalhes, com explicações, é que a gente tem que começar a treinar. Citamos até exemplos que citamos que há vários exemplos disso em várias famílias, que a gente sofre calúnias, perseguições gratuitas, mas que não são gratuitas, parecem gratuitas nessa encarnação, mas nós somos reencarnacionistas, nós temos certeza da existência, da pré-existência da alma e da continuidade da vida, sempre. Portanto, o que nós estamos colhendo hoje é o que nós semeamos ontem. Logo, se estamos sendo caluniados hoje, é porque fomos caluniadores no passado. Muitas vezes, Allan Kardec nos disse, quem quiser saber o que foi, que examine o seu comportamento de agora. Eu, particularmente, até nem comentei isso, estou comentando agora, determinados
Qualquer coisa que aparece na televisão, na novela, filme, se tem alguma trama por trás, eu não gosto de ver. Eu já saio, eu não gosto de ver aquilo. Porque eu devo ter feito muito isso. Se lembra de alguma coisa? Eu não lembro o detalhe, graças a Deus, o véu do esquecimento. Porque no mesmo momento que a gente está na sala vendo uma programação, que na programação tem uma calúnia por trás, e você se afasta, muitas vezes você fez a calúnia com aqueles que estão na sala contigo. Pode ser. Então, isso me incomoda muito. Como tem gente que incomoda outras coisas. Então, essa questão é para a gente observar que nós não somos vítimas. Nós somos de ninguém, nós somos vítimas de nós mesmos. E que no mundo não existe injustiçado, existe sim a injustiça, né? Observamos isso também com o relato aí do Alfredo. Tereza, quer comentar alguma coisa? Não, eu queria falar, quando a gente leu, né, no programa passado, que ele enlouqueceu do corpo e chegou no mundo espiritual altamente perturbado. No Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 163 até a 165, Kardec vai tratar da perturbação espiritual após a desencarnação. E na pergunta 165, eu só vou ler um trechinho, né? Quem quiser depois procura para ver, porque são interessantes essas 3 perguntas. Na pergunta 165, os espíritos dizem... Não, é um comentário de Kardec, não é a resposta dos espíritos. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Então, aquela pessoa que viveu bem, que cumpriu seus deveres, que foi fraterna, que foi amiga, que foi honesta, a perturbação, não é? Como ele coloca aqui, nada tem de penosa. Todo mundo passa por uma certa perturbação ao nosso nível evolutivo. Mas se você agiu no bem, viveu no bem, teve pensamentos bons, isso não é penoso. E aí ele continua. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Então, olha só. Aqui ele está falando da pessoa que desencarnou triste, que desencarnou com angústia, mas imagina o nosso amigo Alfredo que desencarnou com ódio, com raiva, não é? Eu acho que se pudesse, ele realmente matava o homem de novo, né? O caluniador. Então, é interessante, né, que o André Luiz conta pra gente, o que o Alfredo contou pra ele, que por conta do perdão que ele não conseguiu dar, por conta do remorso que ele já trazia, né, dele ter feito o que fez com a Ismália, ele chegou provavelmente, se ele enlouqueceu no corpo, ele chegou louco no mundo espiritual. Ele vai contar um pouco agora, a gente vai começar a ler, né? E ele vai falar um pouco, né? Um pouco como ele foi recebido no mundo espiritual, depois da loucura toda, né? Parágrafo 16. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Ele já deve ter contado essa história algumas vezes. Ele está contando... Ele diz que alivia o coração. Alivia o coração. Lembra que a gente falou no início da história, em programas passados, 2 ou 3? A gente comentou isso, porque que a Tereza até comentou, a catarse não pode ser também, é uma coisa boa. A gente citou grupos de pessoas que têm o mesmo problema e se reúnem, alcoólatra anônimo, narcótico anônimo, etc. Mas a Tereza até colocou que a catarse em excesso pode gerar uma questão de vitimismo. Né? Queixa e tal, reclamações, que isso é um vitimismo que a gente não pode se alojar nisso. Nós não somos vítimas de ninguém, somos vítimas de nós mesmos. A gente tem que colocar isso na nossa ideia, no nosso raciocínio. Né? Não somos vítimas de nós. O Alfredo não foi vítima de ninguém, foi vítima dele mesmo. Né? Nesse instante fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Então ele desencarnou toda a história que ela já sabia e recebeu dela todo o amparo. Novamente fazendo uma comparação que encaixa certinho na história do senador Públio Lentulus com a Lívia.
O senador Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, orgulho em pessoa, como ele mesmo coloca, né? Uma calúnia que foi feita, ele acreditou na calúnia, não acreditou na esposa, ficou 25 anos sem falar com a esposa, que é a Lívia, 25 anos, não permitiu a ela que educasse a filha, não permitiu, cara, a Flávia. 25 anos depois, ele, na história lá do livro, ele vê que ele não tinha razão, era uma calúnia realmente, ele vai pedir perdão a ela, só que exatamente no dia que ele vai pedir perdão, ela vai para a arena do Circo dos Leões, ela já era cristã, e sofre lá na arena. Então, ela desencarna e ele não consegue. E aí prossegue a vida dele, e ele fica cego na erupção do Vesúvio, em Pompeia, no ano 70, se eu não me engano. Por aí. E ele fica cego ali. Ele fica cego na invasão de Jerusalém, que ele vai ajudar o general Tito e tal, ele fica cego. E depois de cego, ele morre na erupção do Vesúvio, onde todo desmorona, ele desencarna. Quando ele desencarna, a Lívia vai ajudá-lo na desencarnação, mas ele não consegue ficar perto dela, ele não fica. Porque não existe essa a gente tem que compreender também, a doutrina nos explica isso. Apesar de serem almas gêmeas, sim, lá Lívia e Emmanuel, ela não fica junto dele, ele não fica junto dela. Ela o ampara, mas pela vibração de um e de outro, está muito distornado. Ela é muito superior e ele ainda não. Ele já está arrependido do que ele fez e tal, mas não é ainda o suficiente para ele se equilibrar a tal ponto que fique junto dela. Nós sabemos, a borboleta e o verme. Exatamente. Nós sabemos depois, com o estudo da doutrina, que ele só consegue ele diz isso, que ele só consegue aprumar sua consciência de tal maneira que fique perto dela, como Alfredo Quasmalha aqui, quando ele vem na colonização aqui do Brasil como padre Manuel da Nóbrega. E ele era um padre, a gente está contando isso, vai dizer a dificuldade do espírito. O Alfredo Quasmalha está aqui, mas encarna periodicamente. Não, mas a gente não leu isso ainda não. A gente não leu isso ainda, vamos ler. Mas o Emmanuel só consegue se equilibrar com a Lívia no século XVI, se eu não me engano, 16.500 e pouco, acho que é, Padre Manuel da Nóbrega. Ele consegue, quer dizer, 1.500 anos depois, mais ou menos. Ele consegue, porque ele veio para o Brasil a mando do rei de Portugal para ajudar aqui na colonização. É um jesuíta, né? Um divulgador do Evangelho. E ele vem enfrentando, relato dele, enfrentando a selva, como a Lívia enfrentou as feras na arena, ele vem enfrentando a selva. E os sofrimentos, solidão, ele vem enfrentando isso tudo. Imagina um português, né, um europeu, vir para cá naquela época do Brasil Colônia. E ele consegue, aí que ele consegue resgatar a sua consciência com a Lívia, quer dizer, séculos e séculos depois. Então, continuando aqui. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. O que a gente acabou de falar. Não mereci a bênção da união sublime, mas ela o perdoou. O amparo, quer dizer, sim, é a caridade. Todo o amparo de que necessitava, né? Que é a benevolência, indulgência e o perdão que os Espíritos ensinam para nós. O que é a palavra caridade, como entende Jesus. Esmalha, segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. Lembra-se quando a gente falou da alma gêmea, da questão de um querer se melhorar, fazer o esforço possível para alcançar a outra? É isso aqui que ela está falando, devo esforçar-me por alcançar. É nesse sentido aqui. E nesse sentido que foram os séculos e séculos que o Emmanuel de luta íntima para ele conseguir chegar perto da Lívia, conviver com ela. É essa questão da alma gêmea, esse impulso, esse impulso que Deus cria para que a pessoa persiga o caminho do bem. Não é? É isso que ele está dizendo aqui. Isso. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Okay. Então ele deve ter entrado no posto de socorro como doente. E agora ele vai mostrar o que ele precisou fazer
para alcançar, né, o que ele está fazendo. Durante o livro ele ainda estava nessa tarefa. Agora, acredito que já possa ter até conseguido ascender. Mas nessa época ele estava o quê? Se sacrificando, né? Ele mesmo diz aqui, eu dediquei-me ao serviço nosso. Então ele devia trabalhar dia e noite, noite e dia, sem parar. Porque é dedicação aos serviços do nosso posto de socorro. Um detalhe que a gente anotou aqui, observar, no caso do Alfredo, dediquei-me desde muito, então tem muito tempo, né? Como a Teresa está colocando, chegou como doente, claro que chegou como doente, quando o Senhor me desencarnou, chegou como doente, enlouquecido, coitado, mas se reabilitou. Então, o trabalho, a continuidade da vida nos pede trabalho. Tem aqui o exemplo do Alfredo, no livro Ação e Reação tem o exemplo do oh meu Deus, Silas, do Silas, do Druso também. São pessoas que chegaram doentes e se reabilitaram e têm responsabilidade. No livro Sexo e Destino. O moço que agora é espírita, não é o nome dele? No livro o Ação e Reação, a dívida atenuada. Ela está dizendo fugiu o nome aqui. Ele queimou, ele mandou fogo no pai. O pai estava vivo, ele botou fogo no pai. Mandou botar fogo no pai. E fugiu o nome dele agora. E no plano espiritual, enlouquecido também, né? E ele se reabilita e reencarna no trabalho do bem e os espíritos ajudando ele. Então é o trabalho. No livro Sexo e Destino, tem o irmão Félix, que aconteceu também, fez uma trama danada, prejudicou, desencarna, se arrepende, trabalha e dirige no plano espiritual uma instituição, Almas Irmãs, que é uma instituição importantíssima que cuida da questão do sexo e penologia, sexo e família, né? Olha a responsabilidade desse espírito. Mas vai ver o que ele fez na última encarnação. Então, são exemplos que nos dão, os livros nos dão, da continuidade da vida e sempre da oportunidade da melhora. Sempre a oportunidade do trabalho no bem, né? Que é o caso aqui do Alfredo. Então, desde muito, dediquei meus serviços de nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores. Em minha santa esmalha... Agora ela é santa. Agora ela é santa, né? Agora ela é santa. Em minha santa esmalha, vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Olha aí a função da alma gêmea. É isso aí. A função da alma gêmea é essa, amparar. É o que ela faz, mas ela só tem permissão, provavelmente, de vir mensalmente vê-lo, não é? No mesmo livro, Os Mensageiros, no capítulo 30, a gente vai ver a história da Isaura. A Isaura é uma moça que morava em Campo da Paz com a família. E ela tinha um noivo que morava em nosso lar. E o rapaz queria casar com ela. Ele, como era superior a ela, ele poderia levá-la a morar com ele em nosso lar, porque Campo da Paz, né, é a colônia que a gente está aqui, né, que o posto de socorro pertence. E ele poderia, mas um dos não sei se foi ministro ou instrutor lá, falou para ela, olha, lá é outro tipo de vibração, você poderia até ir para lá, morar com ele, mas eu vou te dar um conselho. Fique aqui conosco alguns anos, trabalhando, tecendo, ele fala que é o enxoval, mas é o enxoval moral, que ela vai, porque aqui na Terra a gente faz enxoval de roupa, né, quando vai casar. Lá no mundo espiritual, eu não sei aqui, deixa eu ver onde que ela fala do enxoval. Ele fala que o enxoval dela tem que ser moral, ela tem que ter, como é que se diz? Olha só, capítulo 30, ele fala assim, o noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou Isaura neste sentido, explicando-lhe que,
como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, que é Campo da Paz, não podia opor qualquer embargo. Então ele não podia dizer não para o noivo, porque eles são de uma colônia bem inferior. Mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos. Ai, meu Deus. 6 anos consecutivos. É muito tempo, né? Sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. É bonito, né? A gente também devia fazer isso aqui, mas infelizmente a gente não se preocupa em levar esse tipo de enxoval quando casa. A maioria, né, Tereza? A maioria, mundo, né? Não, a maioria não se... Claro. É lógico. Devem ter pessoas Claro, mais com evoluídas certeza. do que eu, que já entenderam isso. Então, aí ele vai continuar. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente e obediente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. E interessante que a Isaura e o noivo também parecem ser almas gêmeas, não é? Parecem ser espíritos que gostam, se buscam, se procuram, né? Sentem-se muito bem um do lado do outro. Mas ela foi obediente. Aqui é o caso inverso. A Ismália, ela vem de um lugar, né? Ela mora numa esfera superior, mas, né? Provavelmente ela obedece também, porque ela sabe que por enquanto o Alfredo ainda precisa um pouco de solidão para meditar, para valorizar o que ele perdeu. Não esquecendo que ele está desencarnado, está arrependido, está trabalhando. Mas uma coisa ele está desencarnado nisso. A outra coisa vai ser ele encarnar. Vai encarnar numa situação parecida. Os personagens podem ser diferentes, mas a situação vai ser para ele provar para ele mesmo se ele realmente aprendeu a lição. Não é? A encarnação, por isso que pergunta do Livro dos Espíritos, o imperativo da encarnação, a imposição divina na encarnação, porque é nela que a gente evolui, é no corpo, no nosso nível evolutivo, só no corpo. Só que no livro Ação e Reação, não vai dar para a gente ler agora, mas no próximo programa a gente vai começar o programa lendo. O Marco falou que a evolução é no corpo, mas no livro Ação e Reação, o Druso fala que aquele que trabalha no mundo espiritual garante uma infância equilibrada. Mas vamos ler. Melhor a gente ler, porque senão a gente fica só falando. É melhor, como é que mata a cobra e mostra, né? Com que matou. Então a melhor coisa é a gente ler, dizer direitinho. Então no próximo programa a gente vai começar lendo essa parte do livro Ação e Reação, tá certo? Terminamos então agora o nosso programa, agradecendo a todos pela companhia, desejando a todos muita paz de Jesus. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.